Esse cara só queria as dondocas, mas após ser hipnotizado, ele começou a olhar as mulheres de forma diferente. Porque esse é o filme O Amor é Cego de 2001, e eu sou F, o ex-feio. Então vamos recapitular. Hal é um jovem mequetrefe e sua mãe recebe notícia que seu pai não teria muito tempo de vida. E nos últimos minutos ela quer que Hal se despeça, pois o pai era alguém muito importante na sua vida. Mas o médico avisa que ele estava sedado e poderia falar algumas coisas sem noção. E quando o jovem chega para conversar com o pai, que era pastor, ele começa a dizer que ele deveria fazer tudo diferente e deveria se casar com uma mulher cheia de dotes e sem miserinha, porque só assim ele seria feliz, porque se casar por amor sempre termina em tristeza. E desde então, Hal levou esse conselho para a vida toda e cresceu tentando ser um pegador, mas a única coisa que ele conseguiu era pegar a humilhação. Hal vai com seu amigo Maurício na balada para tentar pegar alguém, mas os dois estavam fora dos padrões do lugar e ninguém queria nada com eles. Mas mesmo assim, eles não desistem e eles só terminam a noite porque já estava muito tarde. E Maurício diz que estava conhecendo uma jovem, mas não queria nada com ela porque ela tinha um dedo do pé maior do que o outro. E isso já era muito para ele. E para não ficar por baixo, Hal diz que estava saindo com a vizinha Jill, que era muito gata, e hoje rolaria o gato Mia. Mas sabemos que a vida não é como imaginamos, porque saindo do bar ele se encontra com ela no meio do caminho e começa a implorar por um pouco de atenção. E ele só queria uma chance, mas ela não queria nada com ele, e ele ainda tenta dizer que logo ganharia uma promoção no trabalho, mas ela não quer saber. Gado demais! No dia seguinte, ele chega no trabalho e seu chefe o chama para falar sobre a promoção. E ele diz que uma outra pessoa ganhou porque estava mais a cara da empresa. E ele fica revoltado porque tinha muitas ideias boas. E saindo, seus colegas começam a dizer que ele estava passando por isso porque não aceitava os padrões e sempre queria coisas acima do que ele podia oferecer. Mas ele não entende o que eles querem dizer. E quando está voltando para casa, ele entra no elevador e por acaso Tony Robbins também estava. E ele é um dos maiores coaches neurolinguísticos do país, e por acaso o elevador para de funcionar. Ele começa a pedir dicas de como chegar nas mulheres, porque pelo tamanho dele, outra coisa deve ser muito grande também. E ele estava falando da autoestima dele, e Tony diz que daria um presente para ele, e dessa forma ele nunca mais olharia para as mulheres apenas pela beleza externa. E quando termina, ele diz que agora ele estava pronto para encontrar a mulher perfeita, e pelo poder do roteiro, o elevador volta a funcionar. Ele sai para pedir um táxi e uma mulher pede ao mesmo tempo, e agora ele começa a olhar diferente porque ela era muito bonita. E eles decidem rachar o táxi até o outro lado da cidade e dentro do carro ele começa a dar várias cantadas horríveis nela, dizendo que ela era muito diferenciada e o motorista começa a olhar estranho porque ele estava enxergando alguma coisa errada. E na hora de ir embora, ele toma coragem e pede o telefone dela. Então no final até que tudo deu certo. E galera, no final do filme vamos ter muitas lições, hein? Fica de olho. À noite, ele vai pra balada com Maurício, e ele começa a dizer que estava enxergando o mundo de forma diferente, e aparece um outro amigo deles, que era o Walt, e ele tinha umas pernas diferenciadas. Então ele era um que também não tinha muito sucesso com as mulheres, mas ele diz que agora tudo mudaria, porque ele vendeu sua empresa pra Microsoft, e com dinheiro vem grandes responsabilidades. E agora é o momento da loucuragem, porque Hal quer dançar e começa a chamar várias mulheres pra pista e ele acha que está arrasando, mas Maurício acha que ele ficou maluco porque ele chamou a cobra, o jacaré e o elefante pra dançar, e aquilo estava ficando cada vez pior. Mas isso é apenas o começo, porque no dia seguinte ele está indo pro trabalho quando vê uma mulher do outro lado da rua e tem a ideia de segui-la. Mas hoje em dia a gente sabe como terminaria. E ela está em uma loja de roupas e começa a escolher algumas roupas íntimas, e pra puxar assunto ele pergunta por que ela estava comprando um paraquedas, e ela começa a se sentir humilhada, mas ele pede desculpas porque achou que estava comprando para uma amiga, e a chama para sair como forma de pedir desculpas. E chegando na lanchonete, eles começam a conversar e estão se dando bem, e como lanche ela pede 3 x-tudão com batata com bacon e cheddar e 1 litro de milkshake, e Hal pede o mesmo.
Hall está animado porque ela é muito divertida e não tinha medo de fazer o que queria, mas do nada a cadeira enverga e ela diz que isso sempre acontece, mas ele não consegue entender o porquê e quando saem da lanchonete, dois caras começam a zoar, falando que eles levaram toda a comida do lugar. E Hall vai tirar satisfação achando que estavam falando dele, e Rose entrega o lanche que Hall não aguentou comer para alguns moradores de rua. E na hora de se despedir, ele descobre que ela é filha do dono da empresa que ele trabalha, então não tinha como ficar melhor. E no dia seguinte, ele se encontra com Maurício e diz que sua vida estava mudando porque conheceu uma mulher incrível. Uma mulher aparece andando de bike e era a mulher que Maurício não queria nada por causa do dedo, e o cara rejeitou só por causa disso. Então acho que ele está se esforçando para gostar de mulher, porque não é possível. E Hall diz que Rose estava chegando e aponta, mas Maurício só enxerga uma mulher muito grande e quando ele apresenta a Maurício, percebe que Tony Robbins realmente mexeu com a cabeça dele. E depois os dois começam a conversar, e ela diz que trabalhava em uma ONG onde ajudava pessoas pelo mundo com várias doenças. E ela o leva para o hospital de Mequetrefes, mas uma enfermeira toda murcha aparece e diz que o horário de visita terminou. E quando voltam para casa, ele a convida para subir, mas ela não estava acostumada com isso. E Jill aparece e vê que ele estava muito animado e fica impressionada. No dia seguinte, ele está conversando com Maurício e ele diz para não ficar nessa brincadeira porque vai magoar Rose. E ele diz que ele estava apaixonado e estava vivendo os melhores dias da sua vida. E Rose bate na porta para fazer uma visita e dali os dois começam a aproveitar o dia e vão para a piscina. Mas quando ela pula, várias pessoas são levadas pela onda. Tá, porra. E Rose diz que como as coisas estavam ficando sérias entre eles, ela quer apresentar sua família. E chegando na casa, ela estava usando uma roupa diferente e seus pais começam a estranhar. E durante a janta, ele começa a trazer suas ideias para a empresa, já que o pai dela era o dono. E ele fica impressionado. Mas quando elas saem da mesa, ele começa a dizer que sabe o que ele estava tentando fazer e só estava ficando com a filha dele para ter uma oportunidade. Mas Hall estava todo inocente porque ele realmente estava gostando dela. Então ele diz que daria uma oportunidade para apresentar as ideias no conselho da empresa. E aquela noite não poderia terminar melhor, porque ele vai para casa com ela e hoje seria a noite da brincadeira nervosa. E ela vem toda seduzente e quando tira a parte de baixo e joga para ele a chama de Houdini, porque aquilo se transformou em um paraquedas. E os dois brincam a noite toda. E de manhã, Jill vê aquilo e fica com inveja e tenta o chamar para beber um vinho, mas agora ele não quer nada com ela. No dia seguinte é a grande apresentação e todos gostam de suas ideias. E o pai da Rose diz que ainda não acredita nele 100%, mas daria uma oportunidade. E agora ele trabalharia diretamente para ele e sua vida começa a mudar. E Maurício diz que ele não estava enxergando as coisas da forma certa. E Rose marca uma viagem em casal com alguns amigos. E por acaso Walt era um deles. E junto dele iria a enfermeira toda murcha. E no meio do caminho eles param para abastecer e vemos que essa enfermeira na verdade era muito bonita, mas seu interior era podre. E ela diz que o Walt sempre a chamava para sair e ela decidiu aceitar porque agora ele vendeu a empresa e tinha tempo para eles viajarem e fazerem compras. E durante essa viagem, eles estão aproveitando de tudo, mas por acaso alguns colegas da Rose aparecem e Hall começa a se sentir inferior, porque eles eram muito bonitos, e ele não teria chance. E ela diz que ela já namorou com um deles, mas não deu certo. E do outro lado da cidade, Maurício vai atrás do Tony Robbins e pergunta o que ele fez com seu amigo, e ele explica que o hipnotizou para enxergar o melhor das pessoas. E ele diz que a vida do seu amigo estava sendo destruída, e precisava da palavra para desfazer aquilo, e como ele não queria estragar a vida do Hall, ele reverteria. Os dois estão em restaurante e ela diz que seu ex, que também era seu chefe, queria que ela fosse uma viagem a trabalho. E para piorar, a cadeira que ela está acaba quebrando. E Hall vai reclamar com a atendente e era uma jovem mediana. E Maurício liga e fala a palavra mágica e diz que agora ele estava liberto, mas ele não entende nada. E quando ele volta para falar com a atendente, acho que a mulher ficou um pouco mais alta, se é que você me entende. E dessa vez eu vou guardar a piada para mim da mesma forma que ela pode guardar o presente para ela. Quando ele volta para a mesa, não está encontrando Rose e acha que ela foi embora. E Maurício aparece na hora porque se ele vê como ela realmente é, sua vida acabaria. E andando ele começa a encontrar com várias mulheres que ele conheceu, mas todas estavam diferentes. E ele vai para casa para repensar a vida. O problema é que Rose vai atrás e ele começa a inventar várias desculpas para não olhar para ela e fala que estava com uma infecção nos olhos. Os dias vão se passando e agora ele
ele precisa se reencontrar com Tony para refazer o feitiço, e Jill bate em sua casa e o chama para sair, e ele sabe que pode dar ruim, mas aceita, porque não tinha muito o que perder. E eles vão até um restaurante, mas naquele mesmo dia, Rose vai com sua família e acha que ele estava saindo com outra pessoa, mas Hall deixa claro que não queria nada com ela e sai para fazer um telefonema, mas ele passa por ela e não a reconhece. O problema é que ele liga para ela e agora ela estava mais confusa ainda. Depois disso tudo, sua vida começou a ficar ruim e o pai dela o demite por magoar sua filha, e aqui no Brasil ele teria entrado na justiça e a empresa já teria falido. E Maurício percebe que ele estava triste e diz que não conseguia ficar com as mulheres porque tinha um negócio estranho, e mostra que ele nasceu com um rabo. Mas agora ele percebeu que essas coisas não importam e agora ele está disposto a enfrentar tudo para ficar com ela. E ele vai até sua casa, mas confunde a empregada com Rose e começa a colocar a língua na garganta dela. Mas no final tudo dá certo porque ele pede desculpas e a pede em casamento. Mas ele não consegue levantar a noiva, mas os dois saem felizes juntos com um carro meio desbalanceado. Mas nada que um 4x4 não resolva. Pois esse é o filme O Amor é Cego. E aqui aprendemos que quando se tem dinheiro, o amor é cego. E que se uma mulher tiver gogó, barba e uma voz grossa, ela vai vir com um brinde exclusivo. E claro que eu estou falando do seu grande coração. Então deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, porque se hoje estava bom, amanhã vai ser melhor ainda. Agora vou nessa, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.